Olá, tudo bem? Eu sou a professora Estela, essa é a nossa unidade 4 da disciplina de contabilidade para iniciantes e não contadores. Nós vamos, nesta unidade, estudar sobre a compra e venda de mercadorias, sobre o controle de estoques. E o meu vídeo hoje é para falar exatamente sobre os métodos que nós temos de controle de estoque. Então, a gente tem o controle permanente e o controle periódico. O controle periódico, como o próprio nome diz, né, a empresa faz esse controle eventualmente, normalmente no final do ano. É feita a contagem do estoque e aí, manualmente, a gente faz a identificação do estoque inicial, do estoque final, né, do custo das mercadorias. A grande maioria das empresas hoje utiliza o estoque, o controle de estoque permanente. O que é o controle de estoque permanente? A cada venda ou a cada compra, eu tenho o controle, a empresa sabe quantas unidades ela tem em estoque, né? Então, vamos usar uma farmácia como exemplo, né? Quando a gente vai adquirir um remédio, por exemplo, como consumidor, o atendente tem na sua frente, né, no computador, o sistema de controle de estoque que diz quantas unidades tem daquele produto naquela loja, quantos tem nas outras lojas, né? Então, ele consegue ter a visão do qual é o saldo total. Empresas que vendem eletrodomésticos da mesma forma, a gente consegue controlar, né? E assim, todas as empresas que têm o seu controle de estoque. Para controlar esse estoque, a gente pode usar três formas, que é o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, o primeiro produto que entra em estoque é o primeiro que vai ser dado baixa. O último que entra, primeiro que sai. Então, o último que eu comprei vai ser o primeiro que vai sair. E o preço médio, que faz uma média entre os valores de entrada do produto, que é o mais utilizado. Então, a nossa tutora disponibilizou, além do e-book, né, com as informações, né, com a teoria sobre esse conteúdo que estamos vendo agora. Também eu elaborei slides, né, transparências, e também estão à disposição, mas eu não vou apresentar elas aqui no vídeo, eu vou me deter no vídeo a explicar um modelo, né, uma forma de fazer, como se faz esse controle de estoque. Então, eu vou colocar para compartilhar a minha tela. Só vou aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Então, só ver como está aparecendo para vocês. Isso, está aparecendo direitinho. Então, a gente vai fazer apenas 4 operações, mas elas nos dão a noção, né, da forma como se faz esse controle de estoque. Então, a gente tem essa ficha, né, de controle de estoque. Eu tenho as entradas, as saídas e o saldo final. Então, no meu exemplo que eu deixei aqui, diz assim: estoque inicial de 5 unidades, com valor unitário de 105. Meu produto custa R$ 105, o custo dele. Então, o meu saldo em estoque são 5 unidades a 105. Então, 5 vezes 105. Então, eu tenho um saldo em estoque, né, de R$ 525. No dia 13 de julho, foi feita uma compra de 3 unidades. E o valor da fatura, né, o valor de compra, são 330. Então, o meu valor total de 330. Quer dizer que o meu valor unitário vai ser os 330 dividido por 3, um custo de 110. Então, nesse momento, eu tenho em estoque 5 unidades de 105 e 3 unidades de 110. Então, um total aí de 5 vezes 105 e 3 vezes 110. Deixa eu só retirar esse negrito daqui.
Então, eu tenho um total de 8 unidades em estoque. E um total em reais. Só um pouquinho, só um pouquinho. Um barulho externo, vou tentar diminuir o barulho. Então, esse é o que eu tenho em estoque. No dia 5 de julho, é feita a venda de 6 unidades, tá? Por R$ 200. Então, eu estou vendendo, né? Minha receita de vendas será de 6 unidades por 200, R$ 1.200. Essa é a minha receita de vendas. Mas qual é o meu custo, né, para vender essas 6 unidades? Então, eu estou usando o método PEMS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eu tenho na saída aqui, a saída de 5 unidades de 105. Por que os 5? Porque estas já estavam em estoque. Depois entrou as outras 13. Então, 5 vezes 105. E eu ainda tenho a saída de uma de 110, para fechar minha venda de 6. Então, uma vezes 110. E eu fiquei em estoque, então, com 2, 3 menos uma, né? Ficou 2 de 110. 220. Desta aqui, nenhuma, né? Tinha 5, menos as 5 que saíram. Então, de 105, eu não tenho mais nenhuma em estoque. Zero, tá? O que aconteceu no dia 10? Uma questão importante. Este é o CMV da minha compra, tá? Custo da mercadoria vendida. Então, a minha receita de vendas, deixa eu colocar uma linha aqui, é 1.200. O meu custo da mercadoria vendida vai ser 525 mais os 110, 635. O que isso quer dizer? Que eu tenho um RCM, um resultado com mercadorias, de 1.200 menos 635, de R$ 565 nesta venda. Aí, no dia 7, dia 10, desculpa, eu compro mais 4 unidades. Então, aqui, eu comprei mais 4 unidades pelo valor total de 460. Então, o meu valor unitário de compra vai ser o 460 dividido pelas unidades, 115. Então, o que eu tenho em estoque? As duas de 110 e as 4 de 115 que eu comprei agora. Tá? Então, eu tenho um total de 2 mais 4. Eu tenho um total de 680 em estoque, 6 unidades. Aí, no dia 15 de julho, eu vendi mais 5 unidades por 205. Então, minha receita de vendas vai ser 5 vezes 205. E o meu CMV, o custo da mercadoria vendida, eu vou calcular agora. Então,
O que sai primeiro? De 5. Sai primeiro as duas de 110. Então, 2 unidades de 110. Fico aqui com 2 vezes 110. 220. Então, desta, eu não tenho mais nenhuma em estoque. Vendo mais 3 unidades de 115. Então, 115 vezes 3. E agora eu fico em estoque com 4 menos 3. Ficou uma unidade em estoque de 115. 110 vezes 0, 0, né? 115. Deixa eu só arrumar as letras desta minha planilha, que está com letras diferentes. Tamanho 14, tá? Então, meu saldo final vai ser uma unidade de 115. E o meu CMV aqui, a soma destes dois, né? Que são as vendas. Só um pouquinho que eu só vou formatar aqui. Então, eu tenho sempre nas entradas as minhas compras, nas saídas as vendas de mercadorias e o saldo final em estoque. Então, começamos com 5 unidades de 105, compramos mais 3 de 110, ficamos com 8 unidades, o estoque final de 855. Vendemos 6, ficou 2 em estoque. Compramos mais 4, um estoque de 6. Vendemos 5, ficamos com estoque de 1 unidade. Nesta minha venda aqui, o meu custo da mercadoria vendida vai ser a soma do 220 mais os 345. Então, 565. E o meu resultado com mercadorias vai ser o 1.025 menos o 565, ou 460, tá? Então, primeiro registro, o PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Eu deixei aqui no finalzinho da tabela, só vou trazer para cá a minha receita, que é a soma do 1.200 mais o 1.025, então, uma receita de 2.225, um CMV de 1.200, né, que soma o CMV das saídas aqui no meu estoque, e um resultado com mercadorias de 1.025, e um estoque final de 115 em reais. Veja que já repetiu aqui na minha tabela resumo o valor da receita, porque independente do controle de estoque, o valor da receita não muda. Apenas o que vai mudar, a saída, tá? As compras permanecem da mesma forma, apenas o que vai mudar são as saídas. Então, agora a gente vai fazer o mesmo controle de estoque usando o método WEPS. O último que entra, primeiro que sai. Então, iniciando aqui, a gente tem um saldo inicial de 5 unidades, de 105, um saldo em estoque de 5 vezes 105, 525. A minha empresa comprou 3 unidades, vou usar o mesmo aqui embaixo, porque isso não muda, né? 3 de 110. Então, o que que eu tenho agora? Eu tenho as 5 de 105, mais as 3 de 110. E tenho em estoque, então, 8 unidades.
tá? 8 unidades. O que acontece no dia 5 de julho? A gente tem a venda de 6 unidades. Como eu disse, a receita não mudou, tá? Então, não tem alteração. O que vai alterar é a saída. Então, no PEPS, quem saiu primeiro foram os 5 que estavam em estoque. Pelo EPS, o que sai primeiro é a última compra. O último que entra, primeiro que sai. Então, eu tenho uma saída de 3 de 110. 110 vezes 3. 330. E tenho uma saída de mais 2, porque eu vendi 5, de 105. Então, eu tenho uma saída aqui, vezes 105, 210. Tá? Antes a gente teve um custo da mercadoria de 635, pelo UEPS, pelo PEPS, desculpa, vou por aqui do ladinho. Pelo UEPS. O que a gente teria? A gente tem um custo de 330 mais 210. Um custo de 540. Então, o meu resultado com mercadorias vai ser 1.200 menos 540. Um resultado um pouco melhor, tá? Um pouco melhor. Aqui, tá? Então, eu tenho a saída de 3 de 110, 330 e 2 de 210. Tá? O que eu fico de saldo? As 3 de 110 saíram. De 105, eu ainda tenho 3. Então, eu tenho em estoque hoje 3 unidades de 105, tá? O último que entra, primeiro que sai. Só um pouquinho que eu estou fazendo uma coisa errada. Vendeu 6. Aqui são 3 unidades, desculpa, são 3 unidades de 105, tá? Ficam 2 de 105. Estava raciocinando aqui pensando, tá? Que o custo é um pouquinho maior com o EPS do que é o custo com o primeiro que entra, o primeiro que sai. Normalmente, os primeiros que a gente compra têm um custo mais baixo do que os últimos, né? Essa é a relação do EPS. Tá? Então, fico de saldo, porque eu vendi 6, 2 unidades de 105. Tá? No dia 10 de julho, eu tenho uma nova compra de 4 unidades por 460. Então, vou copiar daqui, trazer para cá. Então, e que eu tenho em estoque? As 2 de 105, mais as 4 de 115, que eu comprei agora. A 4 de 115. Então, eu tenho em estoque, novamente, 6 unidades. Um custo total de estoque de 670. Aí, a minha empresa vende, no dia 15 de julho, ela vendeu 5 unidades. O último que entra, primeiro que sai. Então, só um pouquinho. Eu preciso colocar mais uma linha. Aqui. Então, no dia 15, eu tenho a saída das 4 unidades de 115,
Então, eu tenho 4 vezes 115. E em estoque, 4 menos 4, 0. Essa terminou. E eu dou baixa de mais uma de 105. Tá? Então, aqui o meu CMV. CMV, sempre o custo da mercadoria vendida na saída. E eu ainda tenho em estoque, do meu estoque inicial, lá do início, uma unidade de 105. E esse é o meu estoque final. Tá? Então, se a gente for olhar o nosso resumo, a receita pelo EPS é a mesma. O meu CMV foi de 1.105 e tenho um RCM de 1.120. Só um pouquinho, deixa eu ver se somos certo. 34, 35, 39, 40. 40 e 41. Deixa eu arrumar minha fórmula aqui, que aqui é 41. Isso. Ah, 41. Então, o meu RCM, o meu resultado com mercadorias, foi um pouquinho mais baixo, porque, e o meu controle de estoque final é 105. Porque o meu custo, né, foi um pouquinho maior, em torno de 10, tá? Então, sempre pelo PEPS, a tendência é eu ter um custo menor, pelo EPS ter um custo maior. Então, pelo EPS, um resultado melhor, né, eu tenho um lucro maior, pelo EPS eu tenho um lucro menor. E por eu ter um lucro menor com o EPS, ele não é autorizado pela legislação do imposto de renda para ser utilizado pelas empresas. As empresas usam ele muito na forma gerencial. Por que que a gente explica? Porque em concursos, provas, né, avaliações, o EPS sempre aparece. Então, a gente trabalha sempre explicando os 3 métodos. E aqui não é MP, é PM, é preço médio. A média ponderada. Deixa eu colocar aqui, média ponderada. Tá? Vamos fazer o último, então, pelo último método, que é a média móvel ponderada. Então, o meu saldo inicial também, eu começo com as minhas 5 unidades de 105 cada uma, tá? Tenho a primeira compra de 3 unidades de 110, a minha primeira compra. Qual é a diferença agora? Eu tenho 5 mais 3, 8 unidades. Um preço de 525, custo, né? Mais 330. Então, eu tenho 855 dividido por 8. Eu tenho um preço médio de 106,875. Esse é meu preço médio. No dia 5 de julho, a gente tem a venda de 6 unidades. Tá? Vou vender 6 unidades. Pelos 200, esse é preço de venda. Qual é meu custo? 106,875. Então, 106 vezes 6, 641,25. Quanto fica em estoque? 8 menos 6, 2 unidades. 855 menos 641,25. 106, meu custo unitário das duas que permanecem em estoque, tá? Quanto que esse preço vai mudar? Esse custo da matéria-prima vai mudar? Desculpa falar preço, custo. Quando eu fizer uma nova aquisição. Então, agora eu tenho, no dia 10 de julho, uma nova compra de 4 unidades de 115,60. O que que eu tenho em estoque? 2 mais 4, 213,75 mais 460. Então, meu valor médio do estoque, né, meu custo médio vai ser 112
29, 16, né? Arredondando, 112,29. Tá? Esse é meu custo unitário. Fiz uma venda de 5 unidades. Por quanto? Por 112. Isso totaliza 5 vezes 112. Tá? Meu valor de saída. O que permanece em estoque? 6 menos 5. Valor final, 673 menos 561. 112,29. E meu preço unitário, meu custo unitário, desculpa. Custo unitário, opa. Brigando com o Google Planilhas aqui, tá? 112,29. Deixei todas as casas, porque como eu usei números quebrados para poder fechar valores, né? Precisa todas as casas. Se vocês forem calcular em questões, alguma coisa, 2 casas depois da vírgula é suficiente, tá? Então, o que eu tenho aqui na média ponderada, né? Deixa eu ver se somos certo. Somou. Então, eu tenho um RCM, né? Um CMV, um custo da mercadoria vendida, abaixo do EPS, né? E acima do PEPS, né? Fica médio, fica entre eles. A gente usa média ponderada, tá? E aí, o resultado com mercadorias também fica entre os dois. Tá? Então, menor que o PEPS, mas maior que o EPS. Da mesma forma, o valor do estoque final. Tá? Esse valor aqui do estoque final sempre precisa ser igual ao valor do estoque que está na contabilidade. A gente tem, vocês fizeram aí na unidade passada uma contabilização de entrada em valores, né, de mercadorias em estoque e a saída, a venda de mercadorias. O controle de estoque, a gente agrega, né, a esses lançamentos, o controle em unidades, que pode ser feito dessas 3 formas, pelo PEPS, pelo EPS e pelo preço médio. Está certo? Espero que tenha ajudado vocês a entenderem. Lá no nosso e-book tem mais um exemplo. Procurem fazer, né? Usar essa planilha aí, eu vou pôr ela também, disponibilizar, a Jordessa vai disponibilizar para nós lá no Moodle. Procurem usar ela, usar aqueles dados que estão lá no e-book, né? Refazer, para vocês treinarem aí e entenderem. Qualquer dúvida, esclarecimento, eu estou à disposição de vocês pelo Moodle, né, lá pelo nosso fórum de discussão. Aguardo a participação de vocês. Um abraço a todos e ótimos estudos.